Olá, seja você bem-vindo ou bem-vinda a mais uma edição do Talk Saving Cloud, um bate-papo sobre tecnologia e soluções cloud que visa levar a você conhecimento e a vivência de especialistas e convidados em cloud. O nosso tema de hoje é como a Saving Cloud contribuiu para que a Lucas Silva Certificações contasse com um cloud estável e escalável. Eu sou Marcos Barbosa e para enriquecer a nossa conversa, recebemos hoje o nosso convidado especial, o Júlio Alves, CTO e sócio fundador da Lucas Silva Certificações. Ele é graduado em Sistemas de Informação e pós-graduado em Administração de Sistemas e de Informação. A gente conta também com a participação do nosso especialista em soluções cloud, também sócio e diretor em tecnologia na Save Cloud, o Daniel Guidolin. Para você que assiste, hoje nós vamos abordar temas como a importância da facilidade em estar com um banco de dados e a sua infraestrutura em nuvem, como uma infraestrutura robusta pode ser quesito decisivo para um cliente contratar o seu serviço, como é importante a segurança também oferecida numa plataforma cloud e os benefícios que ela pode trazer para o seu negócio, além, é claro, dos diferenciais que a Saving Cloud oferece aos seus clientes e ao mercado como um todo. Uma diferencial de cobrança, valor agregado, que são apenas algum deles. A gente também vai contar com algumas perguntas aqui para manter uma sequência no nosso bate-papo com o Júlio e com o Daniel e contribuir também com a sua experiência aí, conhecer um pouco mais sobre o cloud da Saving Cloud, tá? E para você que está assistindo, é muito importante que você se inscreva no nosso canal para não perder nenhum outro conteúdo em relação a Talk, podcasts aqui da Saving Cloud. Tem sempre muito conteúdo relevante sobre tecnologia e soluções cloud. Inclusive, se você quer conhecer um pouquinho mais sobre a nossa solução, você pode acessar o nosso site. O site está aí na sua tela, savingcloud.com. Acessando a guia Soluções Cloud, você tem lá todas as aplicações e soluções e ferramentas que a gente oferece dentro do nosso painel de Marketplace. Tá? Você pode conhecer e saber um pouquinho mais. Servidores de aplicação web, banco de dados, containers, enfim, você que tem um e-commerce também, uma loja virtual, pode contar com a nossa plataforma. Então é só acessar e conferir. E também, se você gostou do nosso conteúdo de hoje, não deixe de comentar aqui embaixo e também de deixar o seu gostei. Aproveite também e vá até as nossas redes sociais, que também aparecem no seu monitor agora, @SavingCloud. Você pode ir lá seguir a gente para não perder nenhum outro conteúdo. Dito tudo isso, então, sejam bem-vindos, pessoal. Obrigado por estarem participando do nosso talk aqui hoje. Bom dia, obrigado, Marcos, pelo convite, obrigado, Júlio, pela presença. Vamos para cima. Bom dia, obrigado pela apresentação, Marcos. Obrigado aí pela parceria, Daniel. E vai ser um prazer aí trocar ideia com vocês aí sobre um assunto que eu gosto bastante. Muito bom. Júlio, então a gente começa com você contando um pouquinho a respeito da Lucas Silva, o serviço que vocês oferecem, também um pouquinho sobre a sua carreira e experiência com o mercado. Legal. A Professor Lucas Silva Certificações é uma empresa que basicamente hoje oferece cursos preparatórios para certificações financeiras, né? A imagem que normalmente o nosso cliente, o nosso aluno enxerga é a imagem do professor Lucas Silva, que a gente escolheu desta forma, assim ser, por muito mais uma estratégia de gerar mais proximidade do aluno, de ter um atendimento mais personalizado e mais um acolhimento maior e mais próximo. Mas por trás disso, a gente tem bastante tecnologia envolvida, né? A gente tem bastante soluções de tecnologia para atender os alunos de todo o Brasil e oferecer soluções para ele que muitas vezes ficam nos bastidores, né, que é onde a gente atua, e contando sempre com, desde o início, desde a sua fundação, aí, com as soluções da Saving Cloud. A gente inicia então o nosso talk de hoje com a primeira pergunta ao Júlio, que é a seguinte: quais aspectos diferenciais oferecidos pela Saving Cloud, Júlio, em relação a outros clouds do mercado, vocês puderam notar ao longo desse tempo que fizeram vocês permanecerem com a gente? Legal. É interessante essa pergunta porque, na verdade, a minha experiência com a Saving Cloud ela vem anterior, né, ao professor Lucas Silva Certificações. Eu trabalhei em outras empresas, acho que estamos falando aí um pouco de 7 anos atrás, mais ou menos, onde eu encontrei lá a Saving Cloud como uma solução que, na época,
à época a gente tinha uma startup iniciando, tinha um time pequeno, de eu e mais 2 desenvolvedores, e a gente, como time pequeno e como startup, a gente tinha um foco de acelerar o negócio e de se preocupar com todas as questões que os devs se preocupam todos os dias, desde tecnologia, design pattern, arquitetura, uma série de atualizações, versões, frameworks, e que para um time pequeno isso é uma carga, digamos assim, para os devs especializados, é uma carga bastante grande, muitas vezes. Nós tínhamos o desafio de também tentar não nos preocupar tanto com a questão de infraestrutura, né? E por isso que a gente acabou trocando uma solução na época em que a gente tinha que muito mais se aventurar pela área de infraestrutura, provisionamento de máquina, se preocupar com hardware, balanceamento, pela solução da Saving Cloud, que esse foi para a gente foi o principal diferencial, onde, como desenvolvedor, sem se preocupar muito com a área de segurança, com a área de infra, com alguns cliques a gente conseguia provisionar a máquina, configurar um ambiente que fosse escalável e também pudesse replicar isso facilmente. Então, para a gente, em todos os momentos em que a gente começou algum projeto, isso foi fundamental, porque a gente conseguiu começar com um time muito enxuto e sem se preocupar, num primeiro momento, com grandes especialistas nessas áreas, né? Então, isso para a gente foi o principal diferencial. A gente, na época, chegou a trabalhar com alguns concorrentes de vocês aí que ofereciam soluções similares, digamos assim, mas a gente acabou não ficando porque a gente também encontrou uma questão de suporte muito, muito próxima, né? O Daniel aí, ele não precisa contar as verdades, mas eu sou um frequentador assíduo do WhatsApp pessoal dele aí, e sempre fui muito bem respondido aí. Muito bom, a gente começa já com um papo aquecido aqui. Vamos para a segunda pergunta, que é a seguinte: de que forma, Júlia, a escalabilidade oferecida pela Saving Cloud contribuiu para que vocês tenham alta performance e disponibilidade na plataforma? Marcos, a gente, com o modelo de negócio que a gente trabalha hoje, a gente trabalha com um modelo de negócio que basicamente passa por educação. A gente tem algumas estratégias comerciais em que o volume de demanda das estruturas, ele muitas vezes passa por picos, né? Desde o momento em que a gente tem uma solução de LMS que muitas vezes o nosso aluno ele faz um contraturno de estudo, então o período da noite é muito importante, em que as pessoas têm mais tempo para usar a plataforma, então isso concentra um volume muito grande de acessos, e alguns outros momentos em que a gente tem projetos especiais que a gente trabalha com tempo limitado para que isso aconteça, também acaba levando bastante tráfego ao mesmo tempo. E isso gerava, digamos assim, para a gente, nos modelos tradicionais, um baita problema, né? Porque eu tinha que contratar hardware que muitas vezes, na maior parte do tempo, ficava ocioso, né? E eu, às vezes, me preocupar com a grana, né? Com a questão do investimento numa startup também é muito importante, então eu tinha que ficar, muitas vezes, contratando e descontratando, né? O que é um termo que eu acabei de inventar, mas essa dinâmica para uma startup ela é importante. E a Saving Cloud, a plataforma da Saving Cloud, ela nos deu, né, e nos dá até hoje, a facilidade da gente simplesmente configurar até onde eu vou escalar, tanto verticalmente quanto horizontalmente, o meu ambiente, né? E isso é tão, digamos assim, para a gente tão mais transparente e vantajoso, que os valores eles são mostrados e estimados de uma maneira bem próxima, antes mesmo de eu apertar o clique e acordar que eu vou permitir escalar tantos nós horizontais, quanto até quantos gigahertz ou gigas de memória que eu vou usar de uma maneira mais vertical. Então, eu já sei quanto que eu vou gastar no pior dos cenários e já sei quanto eu vou gastar, inclusive, com estratégias de reservar hardware, reservar cloudlets, né?
num cenário padrão, digamos assim. Então, às vezes, a gente até arrisca deixar algo pré-reservado, que é mais vantajoso financeiramente, digamos assim, do que daqui a pouco depender de escala ou usar essa escala em momentos de pico. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem prático para vocês. A gente tem uma estrutura em que faz o nosso billing, que ela é crítica, obviamente, né? O nosso checkout, em que eu, de uma maneira especulativa, já tenho lá 10 nós em pé, com uma escala vertical mais, digamos assim, mais pronta, digamos assim, e que, obviamente, se eu receber um tráfego muito grande e essa estrutura precisar crescer, vai ser um problema bom, né? Porque se conseguiu tomar meus 10 nós, é sinal que tem bastante gente no meu checkout. Então, esse é um baita problema, é um problema bem legal para resolver. Eu já tenho lá preparado e pré-configurado para que essa estrutura possa crescer ao longo da demanda, né? Então, isso, para uma startup que está começando, que tem limitação de recursos, tanto de pessoas quanto recursos financeiros, é fundamental. Às vezes ela pode até definir o quanto tu vai poder crescer a empresa ou em que velocidade tu vai poder escalar a empresa, né? A gente não está falando só de estrutura de cloud, a gente está falando muitas vezes de escalar a própria empresa. Vou aproveitar o gancho e vou falar, né, da facilidade do nosso painel de controle de fazer tudo isso, né? Você consegue montar isso onde você quiser. Porém, a complexidade de uma estrutura dessa ser montada é bastante complicado, né? Bastante grande, assim, e dependeria muito de empenho de especialistas, né, para criar uma estrutura que aguentasse, né, que suportasse essa demanda. Agora, a nossa plataforma, como o Júlio falou, poucos cliques, já está tudo pronto, redondinho, em vários servidores, né, distribuído dentro do nosso data center para garantir a redundância, a alta disponibilidade. E é bem legal conhecer, lembrar, né, que o Júlio tem todo esse conhecimento da nossa plataforma aí. Não, tanto é verdade, Daniel, que aqui na Professor Lucas Silva Certificações, quando a gente começou, a gente tinha um time incrível de desenvolvedores que era composto por este que vos fala. Era só eu. Começou assim, num quarto, e eu, desde o início, já conhecia a plataforma da Saving Cloud. Então, isto foi uma das razões, né? Um time pequeno, um time que eu já conhecia e já sabia da facilidade disso. E hoje a gente tem um time de 5 desenvolvedores, onde todo o time de tecnologia, os 5 desenvolvedores, eu nunca precisei, no onboarding desses caras, apresentar a plataforma de maneira formal, né? Tipo assim, vou te ensinar a lidar aqui. Não, é um negócio que ele é, digamos assim, tem uma UI super amigável, super intuitiva, e como tu disseste, são poucos cliques, e na primeira tela em que se apresenta para você montar a arquitetura, fica tudo muito simples de começar e de gerenciar. Seguindo com mais uma pergunta no nosso talk de hoje, que recebe o Júlio, da Lucas Silva Certificações, seguimos com a seguinte pergunta. Vocês diriam que a plataforma de vocês se tornou mais estável estando na nuvem da Saving Cloud? Olha, Marcos, a nossa plataforma, primeiro que, falando de Lucas Silva Certificações, a gente teve o tempo todo 100% com a Saving Cloud. E a gente nunca teve, eu não tenho esse comparativo, né, nesta jornada com outras plataformas. Mas o que a gente tem, e aí a gente tem, inclusive, a gente monitora isso de perto, a gente tem alguns serviços de monitoramento disso, em que a gente consegue oferecer praticamente 100% de disponibilidade para o nosso cliente, e eu gosto de chamar de nosso aluno. Então, isso é uma disponibilidade acima da média do mercado, acima da média dos concorrentes, porque eu acompanho bastante o mercado e sou aluno dos concorrentes também. Então, a gente, considerando todos os serviços que a gente oferece, tanto de LMS, tanto de traqueamento dos alunos dentro das instituições das quais eles prestam a certificação, os próprios dados que a gente coleta dos concorrentes e tal,
a gente tem uma disponibilidade acima da média. Então, eu não posso te dizer porque eu não tenho esse dado científico de antes e depois, porque já nasci aqui dentro. Mas o que eu posso te afirmar e deixar aqui o meu depoimento é que a gente é muito satisfeito com a disponibilidade que existe, a estabilidade que a gente tem, e a gente tem pouquíssimas reclamações, muitos casos específicos, porque a gente às vezes atende o Brasil inteiro e são infraestruturas muito diferentes, às vezes um caso ou outro de uma instabilidade em algum ponto ou outro, mas aí a gente sabe, né, trabalhando no mercado, que isso depende de muitas variáveis até chegar lá ao cliente final, né? Então, a gente tem casos em que o cara mora no interior do Pará, o cara tem lá a internet que chega a rádio para ele, e muitas vezes ele está posicionado, sei lá, longe da antena, e ainda está chovendo lá, ainda dá problema no sinal do cara. Mas o aluno que está lá do outro lado, ele não quer saber, né? Ele quer que o serviço seja prestado. Para ele não enxerga esta camada ou este caminho que tem que ser feito, né? Mas aí isso a gente trata ponto a ponto e de maneira geral, eu acho que a estabilidade ela é muito boa. Isso é algo que bastante gente relata, né? Ó, do nosso lado, a infra está redondinha, está funcionando, mas tem um cliente lá no interior mesmo, bem longe de tudo, que relata uma certa lentidão. Sempre que acontece que chega até a gente alguma coisa assim, a gente pede todos os testes possíveis e imagináveis, né, de latência, de rota, de tudo que for possível, que normalmente é do lado de lá, né, o provedor dele que de repente está com uma oscilação, ou uma sobrecarga, ou a chuva, né, ou, sei lá, qualquer coisa pode acontecer. Sim, e ainda, Daniel, ainda tem alguns casos, e a gente chegou a fazer testes nesse sentido, porque muitas vezes a gente também trabalha com vários serviços, né? A gente trabalha com múltiplos serviços. Por exemplo, alguns serviços de streaming de vídeo. Então, isso está composto, mas não está dentro da Save Cloud. Então, a gente tem que analisar essa variável. E uma coisa que ajuda muitas vezes nessas situações de troubleshooting, assim, dentro da Save Cloud, é que a gente consegue, eu cheguei a utilizar nesse sentido para tentar diagnosticar alguns problemas específicos, a gente consegue fazer deploy de ambientes em multi-regiões, né? Então, eu consigo jogar lá no Nordeste para ficar mais perto da rota do cara. Exato. E a gente tentar comparar, ver se há uma melhora ou não, ou se resolve, ou se contorna muitas vezes o problema de um terceiro. Isso é outra facilidade. Então, eu consigo fazer um deploy ou clonar um ambiente, se eu não quiser comprometer o meu de produção, eu clono um ambiente lá no Nordeste, que é onde talvez seja uma rota mais próxima de algumas situações, e aí testa com este ambiente lá, ver se há uma melhora ou não. Então, isso é outra coisa que eu acho que vocês têm de diferente aqui, de facilidade, que pode sim fazer diferença dependendo do tipo de serviço, do tipo de latência que se precisa do outro lado. Então, isso eu acho que vale a pena ser mencionado. Sim. A gente tem 2 pontos de presença, né, para o pessoal que está vendo pela primeira vez, né, um em Campinas, interior de São Paulo, e um em Fortaleza, né, no Ceará. Então, para algumas regiões do Nordeste, ou melhor, para o Nordeste todo e para algumas regiões ali do Norte, a latência é melhor até o Nordeste. Né? Ainda para outra grande parte, né, do Brasil, São Paulo ainda acaba sendo ele ainda é melhor equipado, vamos dizer assim, né? Então a latência às vezes pode acontecer de um ou outro provedor, mesmo do Nordeste, ser mais rápido até para São Paulo do que ainda para Fortaleza. Todas as rotas levam para São Paulo. Exato. Fortaleza está crescendo muito, né? Porque tem aquele cabo submarino que vem da Europa, chega até Fortaleza, né? Para chegar no Brasil, então está desenvolvendo muito rápido aquela região também. Eu acho que logo com o 4G entrando também, ou melhor, 5G, né? Chegando com mais força aí, eu acho que isso também vai dar uma melhorada bem grande para todos aí. Estamos caminhando para a nossa quinta pergunta aqui do Talk de hoje com o Júlio, com a seguinte questão: quais benefícios vocês puderam identificar na configuração de ambientes através do nosso painel de controle? Como eu mencionei antes, né? Hoje eu não preciso fazer onboarding nenhum sobre o painel de controle da Saving Cloud. Quando eu tenho novos devs aqui, eu diria que ele é desenhado e digamos assim, é capaz de atender uma criança de 8 anos. Basta ela saber
que tipo de tecnologia ela quer usar e que ela quer distribuir ali dentro. Que realmente é muito simples, eu acho que tem... é até difícil de descrever aqui, né? Eu acho que deve ter material aí, tem bastante material na internet também demonstrando o quanto simples é amigável, a UI, digamos assim, é bem intuitiva, e basta conhecer alguns poucos conceitos, né, do que é um servidor de aplicação, do que é um balanceador de carga, se você vai direcionar lá o seu DNS vai ter um IP público, se vai fazer via CNAME. Então, assim, os conceitos básicos são suficientes assim, para você fazer qualquer tipo de deploy. E o que eu tenho notado também é que a gama de tecnologias diferentes assim, ela vem crescendo constantemente. Então, muitas vezes, dependendo da tecnologia, exige algumas arquiteturas um pouco diferentes. E eu já trabalhei, tenho meu background aí há bastante tempo também com .NET, hoje a gente trabalha bastante com PHP, mas muitas vezes a gente precisa de alguma coisa mais isolada, subir uma máquina, uma Docker. Então, isso tudo é possível de maneira muito simples dentro da plataforma e intuitiva. A gente segue o nosso talk de hoje com o Júlio com mais uma pergunta, que é a seguinte: como você avalia o suporte oferecido pela Saving Cloud e como um serviço como este, frisando aqui que é gratuito, tá, contribui para a solução de problemas pontuais? Eu diria que é fundamental, muitas vezes, né? Considerando o cenário que eu coloquei para vocês antes, que a gente tem basicamente só desenvolvedores e não tem muitos especialistas na infra, né? Isso é fundamental, muitas vezes, para a gente tentar encontrar soluções ou, às vezes, solucionar algumas coisas que a gente acha que não estão bem ajustadas com a ajuda do pessoal da Saving Cloud. Como eu mencionei antes, e a gente tem um relacionamento já de longa data, aí o Daniel, acho que ainda está no campo, né, Daniel? Pelo que eu vejo aí das coisas. Muitas vezes lá, quando a gente começou a trabalhar com a Saving Cloud, eu acho que o suporte era basicamente o Daniel, então eu tinha direto o WhatsApp do Daniel. Então, quando a gente começou também como startup, às vezes a gente também tinha essa preocupação de, muitas vezes, ser um cliente muito pequeno, porque você está começando, de provedores de soluções muito grandes, né? Onde a gente sabe que, por melhor que sejam os serviços, é difícil escalar nas estruturas e, às vezes, o tempo ele é importante para a gente. Então, dentro da Saving Cloud, uma das estratégias que eu vejo que ela já é, de certa forma, bem sucedida a própria escala, o próprio escalamento e distribuição das questões de suporte, ela é feita via WhatsApp, por exemplo. Então, já te direciona direto com um especialista. E se isso não é resolvido, como já aconteceu aí no nosso caso, e a gente tentar buscar soluções específicas para alguns cenários que o painel, por exemplo, não tem muito pronto ou ele é mais genérico, a gente consegue falar direto com especialistas, como a gente já conversou, por exemplo, lá sobre criar um cluster de MySQL, que isso fosse direcionado de uma forma que pudesse distribuir master slave em locais diferentes. Então, assim, quando começa a ficar muito específico, tem ainda os especialistas da Saving Cloud que podem participar da solução e, inclusive, da distribuição, como já foi feito lá do deploy das soluções, né? Então, isso para a gente é fundamental. Em algumas situações onde a gente também tem dificuldades de comunicações, que é uma das ocorrências que eu lembrei agora, entre serviços, né? Às vezes tu tem um serviço que está em outro servidor, ou outra estrutura, ou outro fornecedor de serviço, e a gente precisa comunicar com alguma estrutura que está dentro da Saving Cloud. Muitas vezes o time do Daniel lá nos apoiava, descobria onde é que estava o problema nesse caminho, né? Nessa rota, porque existe aí uma internet no meio e tudo pode acontecer, né? Então, isso a gente consegue enxergar que isso é um baita serviço, assim, é um baita serviço e um baita apoio para a gente que não é especialista. É legal você lembrar, né, que no passado, realmente, basicamente, principalmente nos horários que vocês mais precisavam, né, que era noite, Daniel. Agora a gente está com uma equipe bem bacana de suporte. Eu continuo, só que um pouco mais na retaguarda, né, quando o negócio realmente fica feio, aí eu sou acionado, né, mas a gente tem uma boa equipe agora aí, 24/7, né, isso é bem importante frisar.
E cada vez eles estão se tornando melhores, né? Porque, como você conhece a nossa plataforma, sempre em desenvolvimento, sempre crescendo. Então, eles têm que estar sempre atualizados, né? Sempre estudando. E isso é bem bacana. As formas de atendimento, né? O WhatsApp hoje é o que é mais utilizado, né? Mas a gente ainda continua atendendo o telefone, tem o sistema de tickets, né? Quando o pessoal não é algo tão urgente, mas a grande maioria mesmo é o WhatsApp. E outra coisa que a gente sempre, eu, né, e o pessoal aqui, a gente sempre preza para ser algo humanizado, né? O cara, qualquer cliente, seja o pequenininho que está começando, seja o Júlio que já tem um baita conhecimento da plataforma, ou o cliente gigantesco, ele vai ter sempre o mesmo atendimento, vai ter sempre alguém ali disponível para falar com ele do começo até o final do problema, né? Esse é um diferencial que a gente procura manter sempre, né? Um contato direto sempre com o cliente aí. A gente vai se encaminhando para o fim do nosso bate-papo de hoje com o Júlio, com mais uma pergunta que é a seguinte: sua empresa é quem faz a gestão dos ambientes no nosso painel? E qual a experiência do seu time com essa administração? Legal você falar nisso, Marcos, porque hoje, por mais que a gente já cresceu o nosso time, a gente se preocupa, né, com a gestão dos ambientes, tanto na questão de, digamos assim, saúde dos ambientes do ponto de vista de tecnologia e atendimento. Então, como eu mencionei antes, a gente tem serviços que monitoram a disponibilidade de serviços. A gente também se preocupa bastante com a questão de acompanhar os custos e como isso está andando, né? Então, eu faço isso mensalmente, a questão dos custos, faço um levantamento. Hoje a gente trabalha numa modalidade de ter mais ou menos, a gente trabalha com um formato de billing que ele é pré-pago, né? Então a gente está acostumado a ter uma previsibilidade de quanto que a gente vai consumir. Então, do ponto de vista financeiro, isso para a gente é bem próximo, a gente consegue ter uma previsibilidade, se algo sair do previsto, a gente vai e investiga, e a própria plataforma da Saving Cloud nos dá essa possibilidade de fazer isso de forma muito rápida e fácil. E, eventualmente, como a gente falou antes, às vezes a gente tem um determinado horário que tem um pico e uma demanda que é muito fora do padrão. Então, a gente vai lá, analisa este pico, analisa o que foi o gargalo, se foi rede, se foi CPU, se foi memória, e vai o tempo todo refazendo e otimizando os provisionamentos, né? E essa gestão ela é feita hoje basicamente por mim e também por um dos meus pares aqui, que também é um dev. Então, assim, não exige especialização para fazer, a gente acaba focando do que é o nosso core, que é desenvolvimento, e isso, por ser muito fácil dentro da Saving Cloud, a gente acaba fazendo isso sem tomar muito tempo e sem também grandes especializações ou grandes conhecimentos sobre a plataforma. É bom frisar, né, que realmente ela é muito intuitiva, né, igual você brincou antes, né, uma criança de 8 anos, se souber o que quer fazer lá dentro, vai conseguir fazer, né? Porém, a gente tem alguns casos, né, que às vezes o cara não quer nem essa preocupação, né? Tem uma empresa que quer vir para a nuvem, só que ela não quer essa preocupação, né? Então, o que a gente está pensando para o futuro, tá, Júlia? A gente está pensando em algumas certificações, né? Igual as gigantes têm por aí, né? A gente não vai precisar ter um absurdo de uma certificação e só aquela pessoa vai conseguir prestar suporte, né? Mas a gente está pensando em evoluir também, levando certificações para algumas empresas ou algumas pessoas que tenham esse interesse, né? Isso aí eu acredito que esse ano ainda a gente consiga colocar isso em funcionamento, né? Isso que era a novidade que eu queria falar para você. Pô, que legal. E outra coisa muito legal que a gente tem feito bastante com os nossos consultores é agendar um horário. Cara, vamos supor, você tem o seu time aí, as 5 pessoas que mexem no painel. Você precisa que eles tenham um conhecimento um pouco maior. Marca um horário com a gente vai colocar um consultor nosso, mostrar de cabo a rabo a plataforma, as possibilidades, as possíveis ideias, tudo que é possível fazer na nossa plataforma, né? Então, assim, dá uma expandida na mente assim, do cliente, né? Então, a gente está sempre disponível a isso. Marca um horário, sei lá, 1 hora no máximo, chutando muito alto, dá para passar muita coisa. É bem interessante.
Estamos chegando ao fim de mais uma edição do nosso Talk Saving Cloud, com a última pergunta, que é a seguinte. Como você avalia, Júlio, sua experiência utilizando a infra da Saving Cloud? Boa, Marcos. Eu diria que hoje esta é uma preocupação que eu não tenho, né? Isso para a gente que está, né, como eu disse, na fantasia de desenvolvedor, às vezes na fantasia de empreendedor, às vezes de gestor, é bem importante. Então, esse é um problema que a Saving Cloud resolve para mim. É uma experiência que ela, de tão simples, hoje eu não me preocupo com ela, né? Não me preocupo com um profissional especialista do meu lado para a gente projetar arquiteturas, provisionamento de máquinas, gerenciamento da gestão dos ambientes. Então, hoje, os próprios times de dev fazem isso de forma natural e nem se enxerga isso como se fosse uma tarefa adicional, né? Como a gente já pensa na camada de software, a arquitetura, a gente tem a possibilidade de fazer essa distribuição, esse deploy lá dentro da Saving Cloud e vale lembrar também que isso a gente faz uma vez só, né? E depois a gente tem as nossas automações aqui que via Git, via o controle de versões que você tiver, você pode automatizar e fazer tudo isso de forma natural e não se preocupar mais com isso, né? Obviamente, claro, todo sistema precisa de um acompanhamento e a gente faz isso. E eu não estou falando só de solução de nuvem, estou falando de qualquer tipo de sistema. Por menos que eles nos dê preocupação, a gente continua acompanhando, continua fazendo gestão de serviços, gestão de disponibilidade, gestão dos custos. Mas isso hoje, pelo menos nessa jornada que a gente tem de empresa, aí, hoje não é um ponto crítico para a gente, porque a gente entende que a Saving Cloud nos resolve nos abstrai essa camada de preocupação aí. A gente vai finalizando, então, chegando ao fim mesmo do nosso bate-papo hoje com o Júlio, aqui no nosso Talk Saving Cloud de hoje, onde a gente recebeu também o nosso especialista em soluções cloud e diretor e sócio aqui da Saving Cloud, o Daniel. Então, a gente deixa aberto aqui a palavra para vocês se despedirem e falar um pouquinho com o pessoal. Bom, Júlio, quero agradecer primeiro, né, sua disponibilidade aí. É muito bom trocar ideia, né, com os caras que estão desde os primórdios aqui com a gente, né, e perceber o crescimento, a facilidade que a nossa plataforma trouxe para a sua empresa, né, para o seu desenvolvimento como profissional e também para a sua empresa, né, muito, muito gostoso, muito, assim, para o lado, principalmente da parte do suporte, é gratificante saber o que você consegue fazer basicamente tudo sozinho, né? Só lembra da gente quando realmente não tem como para onde correr, né? Mas mais uma vez agradeço aí a você expor a sua experiência com a gente. Obrigado ao Marcos. Legal, cara. Eu agradeço o convite. Acho que é um papo que eu gosto, assim, o tipo de assunto que eu gosto de trocar ideia. E agradeço principalmente a parceria, né, o Daniel. A gente, como eu mencionei anteriormente, a gente vai aprendendo isso ao longo do tempo, né? Eu utilizei a Saving Cloud em diversas outras empresas por onde passei. Algumas eu estava na fantasia de empreendedor, outras estavam na fantasia de colaborador, e tive diversas experiências, e aí, como tu mencionaste, desde os primórdios, né? E eu acho que isso aproxima um pouco, nos gera empatia, porque eu sei que lá nos primórdios tu teve as mesmas experiências e dores do crescimento, assim como a gente. E a gente sabe que gera empatia porque a gente já percorreu basicamente os mesmos caminhos, a gente sabe das dificuldades lá no campo de batalha, e isso acaba nos aproximando, e, enfim, que legal que a gente continua junto aí e tendo uma troca bacana dessas aí. Então, a gente encerra aqui agradecendo tanto o Daniel quanto, em especial, o Júlio, né, que dedicou um tempo aqui para contribuir com o nosso bate-papo de hoje. E para você que está acompanhando aí, não deixe de conhecer mais sobre a Saving Cloud. Aqui na nossa descrição tem o nosso site, o link certinho, também aparece agora na sua tela, savingcloud.com. Você pode acessar e ir até a guia Soluções Cloud e conferir todas as ferramentas e soluções disponíveis no nosso painel de Marketplace. Então, vai lá e confira. Aproveite também e se inscreva no canal, caso você não seja um inscrito, para não perder outros talks, né? Como o que a gente fez aqui hoje com o Júlio.
tem talk com especialistas de diversas, enfim, de banco de dados, containers, enfim, especialistas back-ends, front-ends. A gente traz todo mundo aqui para poder trazer a experiência dentro da nossa plataforma para você que acompanha o nosso canal e as nossas redes aqui na internet, tá certo? Aproveite então, já se inscreva, deixe o comentário do que você achou do nosso bate-papo de hoje. Um gostei também para o nosso conteúdo ser aí indicado para mais pessoas. E aproveite e siga as nossas redes sociais, porque tem sempre conteúdos exclusivos por lá, tá? Todas elas, @SavingCloud. Para você que acompanhou até o momento, o nosso muito obrigado por seguir até aqui e até o próximo Talk.